Olá, meus seres! Eu espero que todos bem aí desse ladinho na nossa sequência de aulas da playlist Biologia Celular. Na aula anterior, falamos sobre água, um composto inorgânico, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Junto com a água, nós temos os sais minerais sendo compostos inorgânicos. E esses compostos inorgânicos, assim como as moléculas de água, nós adquirimos diariamente na nossa alimentação, quando a gente bebe líquidos, geralmente esses sais minerais estão dissolvidos ali e nós acabamos obtendo essas substâncias. Elas entrarão no nosso organismo, serão distribuídos pelo sistema circulatório, vão chegar nas células e tecidos corporais. Então, se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, deixe seus comentários, sua dúvida e o Sost vai responder você. Acompanhe sempre as nossas aulas, ative as notificações para o mais rápido ela chegar até você, para você estudar essa disciplina mais linda que existe, chamada de Biologia. E deixa a Biologia tocar o seu coração. Ela está no nosso dia a dia, ela está em todo o nosso momento, ela está em todo. A Biologia estuda a vida. Quando a gente vê e manifesta essa vida, a gente pensa em biologia. Se eu olhar para os sais minerais, a primeira informação é que eles são obtidos na nossa alimentação. Então isso já está guardadinho aí no seu telencéfalo. Cada vez que você faz as suas refeições, você vai receber uma quantidade desses sais minerais. Alguns sais, como cálcio, ferro e iodo, eles em quantidades baixas vão trazer prejuízos bem diretos e severos para nós. Então, o seu Enem, o seu vestibular, o seu concurso público, o seu professor na prova de sais minerais na escola vai pedir para você fazer a associação entre o sal mineral e sua função biológica. Sabendo a função biológica do sal mineral, se faltar esse sal mineral, você vai pensar no probleminha que isso pode acontecer. Então pense nisso, que é isso que vai ser cobrado de vocês. Obtenção da alimentação, balanço iônico. Esse termo íon, a gente vai pensar lá na química, em partículas carregadas eletricamente. Então geralmente você tem os ânions e os cátions. Os ânions carregados positivamente e os cátions carregados negativamente. Então nós teremos lá perda de elétrons. Perdeu o elétron, vai ficar com carga positiva, um ânion. Ganhou elétron, vai ficar com carga negativa, um cátion. Então a gente tem aqui uma representação em nível celular com partículas carregadas eletricamente. Aí esses sais estão dissolvidos aí nesse meio aquoso. Agora, esses sais podem ser mobilizados, ele está fixo lá numa estrutura esquelética, por exemplo. No nosso endoesqueleto, nosso esqueleto interno, sais de cálcio e sais de fósforo interagem, formando cristais de hidroxiapatita, nome estranho. E esses cristais ficam ali associados ao colágeno e a gente vai ter o nosso osso, uma parte inorgânica, formada por sais de cálcio e fósforo, e uma parte orgânica formada pela proteína colágeno. Se você pensar na concha de um molusco, numa ostra, num marisco, num mexilhão, a gente tem um exoesqueleto incompleto. Os moluscos têm conchinhas e essas estruturas vão crescendo continuamente conforme o crescer do animal. Não são todos os moluscos que têm concha, mas naqueles que a gente observa, a gente vê esse crescimento contínuo. Então eu posso encontrar sais lá mobilizados também formando essa estrutura. Mas a prova vai pensar principalmente neles na forma iônica, carregado eletricamente, dissolvido em líquidos. Então, eles são essenciais para promover um balanço iônico. Esse balanço iônico vai influenciar na formação de cargas elétricas nas nossas células. Uma célula em repouso, por exemplo, lá no tecido nervoso, no tecido muscular, ela tinha cargas parciais positiva fora e negativa dentro. Então nós temos um balanço iônico importante, isso influencia nas cargas geradas num potencial de membrana, a diferença de cargas entre o meio externo e o meio interno. Os sais minerais, eles podem se ligar a enzimas e atuarem como cofatores enzimáticos. As enzimas são proteínas especiais, geralmente são proteínas, e elas aceleram reações químicas, reduzem a energia de ativação.
E imagina o seu carro, ou um automóvel, enfim, um automóvel. Vai que você não tem carro, né? Você fala, tá, mas eu sei que para o automóvel funcionar, ele precisa ou de uma chave, ou de um cartão, ou de uma digital, ou de um reconhecimento de voz, precisa de um estímulo ali. E aí, imagina que esse carro é a enzima. E imagina que a chave, o comando, apertar o botão, é esse cofator. Então essa substância, esse cofator, liga-se à enzima e faz a enzima funcionar. Então eu tenho o meu automóvel, eu vou precisar de um comando para ele funcionar e desempenhar essa função. Então esses cofatores enzimáticos têm essa finalidade. Os sais se ligando a enzimas e fazendo as enzimas trabalharem nesse meio celular para manter as atividades biológicas. De acordo com a quantidade desses sais, isso vai influenciar nesse controle osmótico. Lembra da aula anterior? Osmose, movimento de água do meio hipotônico para o hipertônico através de uma membrana semipermeável. Então a molécula de água se movimenta de acordo com a quantidade desses sais dissolvidos. Aqui os sais de sódio, por exemplo. Geralmente para onde tem mais sódio, a água vai atrás. E aí a gente tem uma preocupação grande. Esse movimento de água, às vezes ele pode ser muito intenso e trazer danos celulares. E esse dano pode alterar um tecido, um órgão e comprometer a sobrevivência desse ser vivo. Então também, no equilíbrio ácido-básico, nós teremos tampões na fisiologia, tampão bicarbonato, HCO3-, importante na influência aí dos valores de pH nos nossos líquidos corporais, do citosol, a parte interna das células. Então os sais terão essa finalidade ou essas diferentes funções. Eu fiz uma representação aqui de uma célula e a separação do meio intra e do meio extra. Como eu falei, principalmente no foco dos sais minerais aparecendo numa forma iônica ou numa representação por as suas iniciais aqui de fórmulas para você ter que lembrar em a prova de biologia, eles vão escrever por extenso. Então o flúor, o cloro, o iodo, mas você lembra da sua tabela periódica em algum momento da sua vida estudantil e dessa representação. Aqui você tem a membrana plasmática. Ela é semipermeável. Separa o líquido extra do líquido intra. E ela deixa algumas coisas passarem mais facilmente, outras não. No líquido extra, o principal íon no meio extra é o sódio. O principal íon no meio intra é o potássio. Então, geralmente a prova faz essa referência. E eu coloquei aqui miliequivalente. Esse MEQ é uma representação para quantificar a quantidade desses sais. Então, 142 miliequivalentes no líquido extra de sódio, 10 miliequivalentes no meio intra. Então, a primeira informação é: existe sódio no meio extra e no meio intra. Só que o sódio é o principal íon no meio extracelular. Nós teremos proteínas, canais iônicos, estruturas na membrana que vão permitir a passagem em maior ou menor quantidade desses íons. Mas esse é um assunto para as nossas próximas aulas. Então aqui no início, na nossa biologia básica, para depois o avançado, eu preciso dessa lembrança. Sódio, principal íon no meio extra, mas também tem sódio intra. Agora, tem prova que fala para você que só existe sódio no meio extra. Isso não é verdade. Tem no meio intra, só que em menor quantidade. Potássio, principal no meio intra, 140 miliequivalentes. No meio extra, apenas 4. Então, uma diferença interessante e importante. Esses valores são essenciais para o nosso funcionamento e isso pode custar a nossa sobrevivência. Cloro, Cl- aqui, 103 miliequivalentes no meio extra e 4 no meio intra. Então a membrana plasmática funciona com essa barreira semipermeável e às vezes tem mais canais, mais proteínas que permitem a passagem de uns e não de outros. E aí a gente tem essas diferenças entre o líquido intracelular, e o leque, líquido extracelular. Então essas diferenças são mantidas pela membrana plasmática presente nas nossas células. E agora o foco principal da nossa aula. Qual é? Seu caderninho, suas anotações.
Principal função, sal mineral. E a ausência desse sal, você vai fazer a associação. Sódio. Sódio encontrado diariamente no nosso sal de cozinha. Você vai falar, mas eu não uso sal de cozinha. Ele vai estar nos diferentes alimentos, por isso que eu não fiz nenhuma indicação ali. Mas o principal é no sal de cozinha. No sal de cozinha nós temos o cloreto de sódio. Então a fórmula é NaCl. Se vou jogar no meio aquoso, Cl menos Na mais. E aí geralmente nós temperamos, salgamos os alimentos, colocamos uma quantidade, ingerimos, absorveu no intestino, sistema circulatório distribuiu. Ele é essencial para um equilíbrio hídrico. A ideia de para onde o sódio vai, a água vai atrás. Ele também é essencial, e junto com o potássio, atuar na manutenção de uma diferença de potencial elétrico na membrana plasmática, lá no potencial de membrana em repouso. E aí, mudança brusca nesse potencial de membrana, diferença de cargas elétricas. Então, os nossos neurônios em repouso têm uma carga positiva fora e negativa dentro. Agora chegou um estímulo, você está me vendo, você está me ouvindo, e aí houve uma inversão dessas cargas. Ficou negativo fora e positivo dentro. Uau, foi gerado um potencial de ação. Então, uma mudança brusca nessa diferença que a gente vai ver lá no tecido nervoso. Então, calma. Do básico ao avançado com o SOST, mas calma. Eu preciso de você lembrando do sódio na participação desse impulso nervoso. É esse o foco da questão aqui. Excesso de sódio. Faz uma anotação aí. Hipertensão ou pressão alta. Hipertensão. Geralmente, pessoas hipertensas que têm um valor de pressão sistólica, diastólica acima do que é considerado normal para a fisiologia, devem evitar o excesso de sal nos alimentos. Então, geralmente tem uma orientação do profissional da saúde, ingerir menos alimentos salgados ou menos sal de cozinha. Por quê? Geralmente, para onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, eu faço uma ingestão de sódio, esse sódio é absorvido, intestino, vai para a corrente sanguínea e a água vai atrás. Isso aumenta o volume do sangue e aumenta valores de pressão arterial. E isso pode trazer danos para nós. Então, faça a associação. Potássio, encontrado em frutos, em carnes, também atua nesse equilíbrio hídrico, também atua na participação do impulso nervoso. E o potássio está principalmente em maior quantidade no meio intracelular. E temos um termo aqui que apareceu já em algumas entidades universitárias de prova: hipocalemia, hipo para baixo, uma menor quantidade de potássio no nosso organismo. Então a gente usa esses valores, as quantidades em miliequivalentes na área da saúde, para também ter um retrato do nosso funcionamento. E às vezes uma queda considerável nisso vai influenciar demais nessa geração de impulsos, pode promover vômitos, mal-estar e infelizmente levar à morte. Então o próprio hábito do vômito, diarreias, o uso de medicamentos diuréticos podem fazer uma eliminação ou promover uma eliminação de grande quantidade de potássio. Caindo essa quantidade de potássio, isso vai afetar o nosso funcionamento corporal. Cálcio, sem sombra de dúvida, o mais cobrado nos vestibulares. Cálcio, importantíssimo, um sal mineral requerido em grandes quantidades diariamente. Carnes, leite, ovos são grandes fontes de cálcio. Você falou só, eu não consumo alimentos de origem animal. Eu vou conseguir nos vegetais, às vezes com suplementação, e aí eu vou repor esses sais. Os sais de cálcio são essenciais para a formação dos ossos, atuação na contração muscular, interação das proteínas actina e miosina dependem da participação do cálcio, na cascata de coagulação sanguínea para evitar hemorragias e também na porção final dos nossos neurônios, os sais de cálcio saem do meio extra para o meio intra e vesículas de secreção contendo neurotransmissores se fundem à membrana dos neurônios e liberam neurotransmissores nas sinapses chamadas de químicas. Então a gente vai ver lá no avançado também nos tecidos, eu preciso dessa lembrança para os sais de cálcio. Teremos vitamina D influenciando na quantidade de cálcio, paratormônio, calcitonina, que são hormônios que vão influenciar na quantidade desse sal mineral
importantíssimo para a nossa sobrevivência. Iodo, geralmente lei no nosso país que promove que esses produtores adicionem o iodo no sal de cozinha. Na fórmula NaCl ali não tem o iodo, mas você adiciona o iodo e aí quando a gente prepara os alimentos, a gente busca essas quantidades. O iodo é essencial para a formação dos hormônios tireoidianos, T3, triodotironina e T4, a tiroxina. Tireoide, glândulazinha anterior aqui na região do pescoço, e ela produz T3, T4. O iodo e o aminoácido tirosina são matérias-primas para a construção desses hormônios. E esses hormônios vão influenciar no metabolismo, vão influenciar na respiração celular, no consumo de açúcares, de aminoácidos, na produção de proteínas. Será essencial. Lá no avançado, veremos. A falta do iodo está associada a um bócio chamado de carencial. A hipertrofia, um crescimento exagerado dessa glândula tireoide. Nós temos também alimentos como frutos do mar, algas, e aí a gente consegue buscar esse iodo de uma forma natural. Sais de ferro, geralmente na forma ferroso, esse ferro ferroso, mais. O ferro mais 3 férrico, geralmente convertido, transformado nessa forma ferrosa, e ele é mais absorvido. Principalmente nos alimentos de origem animal, a gente encontra essa forma ferrosa e ela acaba sendo mais absorvida. Também na presença de vitamina C a gente vê essa conversão e aí a utilização desses sais de ferro. Os sais de ferro entram na formação de hemoglobina, uma proteína no interior das hemácias que estará associada ao transporte de oxigênio. Mioglobina, uma proteína no interior dos músculos que dá cor vermelha. E também está associado a transporte e a segurar o oxigênio para as células musculares fazerem a sua utilização. E os citocromos, que estão na membrana interna das mitocôndrias e também temos importância na respiração celular. Então, eu vou pensar nos sais de ferro para isso. A falta de ferro está associada a uma anemia ferropriva. Então, muitas orientações que se tem, fazer alimentos na panela de ferro, para liberar os sais ali, depois ter a conversão no mais 3 e mais 2, absorver e aí produzir moléculas de hemoglobina lá no interior das nossas hemácias. Então, a redução da quantidade de ferro pode promover essa anemia ferropriva. A falta de iodo compromete a formação dos hormônios da tireoide. A falta de cálcio pode estar associada a essa má formação dos ossos, problemas na contração muscular, no funcionamento do sistema nervoso. Então, esses três aqui acabam tendo uma cobrança mais intensa, principalmente por essas ações fisiológicas. Sais de fósforo, geralmente no leite, nos ovos, nas carnes. E esse aparece na forma de fosfato, então dissolvido na água, plantinhas absorvem, vai lá no corpinho dela, comem os vegetais, tal, adquirir esse fosfato. O fósforo entra na formação dos ossos também, junto com os sais de cálcio. E o fósforo vai ser lembrado na formação dos nucleotídeos. Então os nucleotídeos têm uma carga negativa. O ATP é o adenosina trifosfato. Ele é sinônimo de energia nas nossas células e o ATP é um nucleotídeo, uma estrutura, uma unidade, um monômero, formado por fosfato, pentose e base nitrogenada. Depois, nos ácidos nucleicos, a gente vai ver a estrutura do nucleotídeo. Depois, esses nucleotídeos entram na formação do DNA, entram na formação do RNA. Então, além da formação dos ossos, a prova pode lembrar no fósforo produzindo esses nucleotídeos e aí formação de DNA e de RNA, que são ácidos nucleicos. Aqui, ó, ácidos nucleicos. O ATP é um nucleotídeo. Só que o ácido nucleico é um polinucleotídeo. Pegar vários nucleotídeos, juntar e formar uma coisa maior. O ATP é só um monômero, um nucleotídeo, ok? Mas no avançado a gente vai ver tudo isso.
Magnésio. Os sais de magnésio encontrados em vegetais, por exemplo, na nossa alimentação, atuam na formação da molécula de clorofila, entre outras funções. Influência na síntese de proteínas, na contração muscular, mas geralmente a lembrança para os seus vestibas e para o Enem é a formação da clorofila, uma proteína sensível à luz, essencial para a ocorrência da fotossíntese. Temos clorofila em cianobactérias, temos em algas, temos em plantas. E aí a gente vê a formação dessa proteína essencial e sensível à luz. Flúor, adicionado na água, mas também encontrado em carnes suínas, em frutos. E esse flúor, ele é essencial porque impede a proliferação de bactérias que podem fazer mal e promover lesões cáries, lesões no nosso dente. Então, ação anticariogênica, contrária à cárie. Zinco, selênio e cobalto. Geralmente essa triplete aqui, essa trinca, é cofator enzimático. Atua em diferentes ações. Fiz uma separação em carne, ovos, frutos do mar. A gente vai conseguir buscar esses alimentos. Carnes e cereais, vegetais folhosos. E quando a gente for buscar, por exemplo, a percepção do zinco, é um sal mineral importante que atua como cofator enzimático e também em diferentes enzimas, ligar e fazer a enzima trabalhar, e também associa-se à insulina e facilita a ligação da insulina com o receptor nas células para reduzir a taxa de glicose na corrente sanguínea. Então a gente tem a participação desse sal mineral, chamado zinco, com a insulina facilitando ela de se associar a receptores na superfície das células. O selênio tem uma ação antioxidante. Em cereais, por exemplo, a busca dele, uma ação antioxidante é evitar a formação de radicais livres, aquelas substâncias que roubam elétrons de moléculas como proteínas, lipídios, do próprio DNA, do RNA. E aí esse antioxidante impede lesões celulares, impede o envelhecimento celular precoce. Então a gente tem essa função. O cobalto, encontrado em cereais, em folhas verdes longas, ele é essencial para a formação da cobalamina, que é a famosa vitamina B12. E a partir de 2022, a Organização Mundial da Saúde sugeriu estudos para ver contaminação ambiental por excesso de cobalto. Então o cobalto é usado em formação de ligas metálicas, pode poluir água, alimentos, e o excesso estava sendo associado a funções oncogênicas, promover cânceres. Então a gente vai buscar uma quantidade nesses alimentos, são quantidades normais, dentro do esperado, só que a intoxicação pode ser extremamente severa, prejudicial, e segundo alguns estudos apontam até ser uma predisposição à formação de células cancerígenas. Mas cobalto, em quantidades adequadas, essencial para a formação da vitamina B12. Então, como eu falei no início, principal desespero disso tudo, você pegou seu caderninho, fez as anotações, ouviu o SOST, deu uma olhadinha, principais sais e suas funções. A falta do sal, a prova vai fazer você pensar, vai comprometer essas funções biológicas e inclusive pode comprometer a nossa sobrevivência. Então essa lembrança eu gostaria de você de sais. Se você gostou, deixe seu like, deixe aí o seu comentário, ative as notificações. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e bom estudo para todos vocês.